Olá, tudo bem? Meu nome é Paula Barros, eu sou professora do curso de Relações Públicas da FECAP e também coordenadora do curso. Nosso assunto hoje é sobre gerenciamento de crise e reputação. Você já ficou com medo da sua empresa ou da sua marca passar por alguma repercussão muito negativa? Da sua marca ser exposta negativamente, quer seja nas redes sociais, quer seja na imprensa? É sobre esse o nosso assunto de hoje. Bom, primeiro que eu quero começar conversando um pouco é sobre o conceito de imagem. É bem importante que as empresas entendam como que esse conceito ele é formado e como ele é constituído. De que maneira? Toda empresa ela tem uma percepção dela em relação aos públicos. O público ele tem uma forma que ela percebe essa empresa. E a empresa, qualquer empresa que seja, de qualquer tipo de segmento, ela tem diversos públicos de relacionamento. Então, a gente pode pensar aqui de forma bem rapidamente, né? Funcionários, consumidores, imprensa, comunidade, investidores, acionistas, governo. Esses públicos, a percepção que eles têm em relação à empresa é o que a gente chama de imagem da empresa. Qual que é a forma correta, né, ou desejável que essas empresas tenham? Que é a percepção de todos esses públicos seja basicamente a percepção que a empresa gostaria que eles tivessem. Aquela percepção que foi uma percepção já previamente elaborada e planejada. Então, isso é o que a gente chama de imagem. A reputação, diferentemente da imagem, ela é construída ao longo da jornada, da trajetória da empresa. Então, para a empresa ela ter uma reputação, significa que ela tem uma história, que ela já tem um tempo de existência. Ou seja, é um atributo, assim como a imagem, intangível, mas construído mais a longo prazo, com um pouco mais de tempo para ser construído. A imagem, ela também é um atributo intangível, ou seja, o dono da organização, o dono da empresa, ele não pega a imagem, né? Ele tem uma imagem, a empresa tem uma imagem, não é possível tocar nela, mas quando há um problema de crise que atinge diretamente a imagem, isso é sentido rapidamente, principalmente no faturamento, nos negócios, nas vendas da empresa. Então, a imagem, para a gente fechar aqui, né? A imagem, ela é a percepção dos públicos em relação a uma empresa. Todos os públicos que uma empresa interage, eles têm que ter a mesma percepção de, né, sobre aquela empresa. Essa mesma percepção é o que a gente chama de imagem. Não é um trabalho fácil da gente fazer, não é um trabalho que se constrói do dia para o outro, né? E é um trabalho que, para você conseguir iniciar dentro da sua organização, você vai precisar investir num serviço de relações públicas. O que isso significa? Que você vai precisar identificar os públicos que são estratégicos e interessantes para essa organização, entender quais são as expectativas, quais são os objetivos do negócio desse público e traçar estratégias de comunicação dirigida. Dificilmente a gente consegue fazer um trabalho de gestão de imagem com comunicação de massa, ou seja, usando aí a TV, usando anúncios na internet. A gente não consegue passar conceitos tão profundos, tão elaborados, que são conceitos sobre a organização. Quando uma empresa ela faz um anúncio, ela faz um comercial, ela está, na verdade, passando uma mensagem muito rápida, né? Então, de determinado produto, de uma promoção. A imagem, para a empresa poder construir, ela precisa de informações mais detalhadas, mais específicas, e informações que são de relevância com aquele público que você está conversando. Então, para isso, né, a gente utiliza o que a gente chama de comunicação dirigida. Para cada público, há necessidade de se tratar uma mensagem e uma estratégia de comunicação. Aí sim a gente consegue fazer esse trabalho de gestão de imagem. O feedback que a gente vai tendo, né, desse relacionamento que vai ser construído, é o que dá um termômetro para a empresa sobre como que está a imagem dela. Então, é um termômetro ali muito por meio desse feedback.
Então, se a empresa, digamos que ela tem lá um perfil nas redes sociais, né? E ela utiliza esse perfil como uma mídia para comunicação, e ela posta conteúdos, ela tem uma taxa de engajamento, de compartilhamento, de comentários interessante. E aí, de repente, a empresa ali, ela percebe uma tendência de comentários negativos. Então, esse é o nosso termômetro que eu estou dizendo, né? Olha ali o feedback do público de que, né? E aí do público normalmente ali os internautas são consumidores, né? De que as coisas não estão tão bacanas ali nesse relacionamento entre organização e usuários das mídias sociais. Com funcionários, existem outras formas da gente medir esse termômetro. Com os clientes, existem outras formas. Enfim, então, quando a gente estabelece essas estratégias de comunicação dirigida, a gente está buscando construir relacionamentos. E esses relacionamentos é o que vão fortalecer a imagem de uma empresa, e a longo prazo, mais a longo prazo, é o que se fortalece a reputação. Muito bem. Entendendo então agora o conceito do que é imagem e reputação, a gente então consegue entrar no assunto desse vídeo, que é gestão de crise e gestão de reputação. O que é uma crise, né? Quando que uma empresa ela sabe que ela está numa crise? Quando as notícias em relação a ela passam a ser muito, né? A maioria das notícias dela sobre essa empresa, elas estão muito mais num enquadramento negativo do que num enquadramento positivo. Ou então, quando as notícias oficiais da empresa, elas estão perdendo força para uma quantidade de informações negativas que essa empresa está, né, sofrendo ali. E aí, então, a gente pode caracterizar que essa empresa ela está passando por um momento de crise. São várias as hipóteses que uma empresa pode passar por uma crise. Ela pode ter passado por um problema de violação de produto, de um cliente insatisfeito que fez um post e viralizou, de um funcionário que fez ali certas denúncias anônimas e isso de alguma forma tomou conhecimento. O que a gente tem que tomar muita atenção em relação à crise? A gente não pode minimizar, não pode achar que a crise ela é besteira, isso daqui a pouco o pessoal esquece. Não, muitas vezes isso vai se encorpando, vai ganhando relevância e ganha uma repercussão muito grande, e aí o trabalho para poder retomar essa imagem é muito maior. Então, né, o que vocês precisam saber aqui que a gestão de crise, ela acontece quando notícias de enquadramento negativo começam a ganhar muito mais relevância sobre essa empresa do que as notícias positivas. Bom, então preciso agir. É importante que a empresa faça alguma coisa, né? Ela precisa responder aquilo que ela está sendo atacada ou acusada. Muitas vezes a empresa ela errou, né? Ela de fato está sendo, né? Está tendo uma exposição negativa por um problema que partiu dela, que, né? Foi ali um problema de erro dela. Nesses casos, né? O que a gente orienta, e, aliás, em todos os casos, é falar a verdade. Então a empresa precisa ser muito honesta, muito transparente e sincera com seus públicos. É preciso falar a verdade para eles do que aconteceu. O que né, não é visto de forma positiva? A empresa que vai lá e fala assim: olha, realmente a gente vem aqui por meio desse comunicado assumir que erramos, pedimos sinceras desculpas. A grande retomada e estratégia para poder sair de uma crise, quando, né, a empresa tem um erro, é ela assumir o seu erro, ser transparente e de prontidão já mostrar quais são as medidas que estão sendo tomadas para fazer o reparo desse erro e quais são as medidas que vão ser tomadas para que isso nunca mais aconteça. Então, a empresa ela tem que pensar no vou ali, vou explicar a situação, né? No momento de crise, então eu explico a situação, eu falo o que eu estou fazendo para reparar a situação, e eu adicionalmente eu já apresento qual é o plano para que isso nunca mais aconteça. Então, é com base nessa apresentação de sequências que os públicos vão então retomar a confiança. O que uma empresa também precisa fazer
para, né, ter sucesso aí numa gestão de crise? Ela precisa ser rápida, precisa ser ágil. Nossa, será que a gente consegue, em meio a uma crise, algo que abala tanto os negócios e, obviamente, aqueles que estão ali trabalhando na empresa, agir de forma rápida? Por isso que é importante trabalhar com prevenção de crise. A prevenção de crise, ela é sucesso para agilidade. Caso você não tenha nenhum plano de contingência, né? Você não tenha imaginado essa crise, tenha sido uma crise inesperada, então sim, você vai ter que pensar muito rapidamente qual vai ser o plano de ação dessa empresa. Então tem que ser transparente e rápido na resposta. Lembra que eu falei que para cada público a gente tem que estabelecer uma mensagem e um tipo de comunicação, que a comunicação tem que ser dirigida? Na gestão de crise é a mesma coisa. Então, o funcionário, ele sente a crise da empresa de uma forma muito diferente como o cliente sente, de uma forma muito diferente como os fornecedores sentem. É importante que se defina a mensagem-chave, que se defina ali quais são as informações centrais sobre a resposta que a empresa vai dar, mas que para cada um desses públicos a gente elabore a gente pense num meio de comunicação e elabore uma mensagem específica de comunicação. A gestão de crise, ela precisa ser olhada com cautela e com muita atenção pela empresa. É preciso avaliar se as respostas que foram dadas, as estratégias que foram elaboradas estão tendo, está repercutindo efeito, para então você ou recuar e retomar, né, as campanhas, as campanhas de marketing, campanhas de publicidade ou as próprias campanhas de relações públicas, ou se você precisa, então, reforçar as medidas de gestão de crise. Então, gestão de crise aqui, para a gente tentar aqui fechar esse conceito, é uma sucessão de exposições negativas que a empresa passa. Ela pode passar em diversos, né, locais, ou pela imprensa, ou pelas redes sociais, ou pelo saque da empresa, ou por uma queda nas vendas. Então, isso aí já são indícios de que essa empresa está passando por crise. Quando a empresa percebe isso, é preciso que ela se programe para entrar com um plano para responder aos problemas que estão relacionados aí a essa situação. Precisa identificar o problema e precisa apresentar, então, as soluções de problema. Essas soluções são soluções que têm que ser apresentadas por meio de estratégias de comunicação. Então, todas as soluções que a empresa for dar para a crise que ela passar, ela precisa estabelecer quais são as estratégias de comunicação. Para cada público, é importante a gente ter uma estratégia específica de comunicação. A resposta dos públicos vão, então, nos dar ali uma visão se essa imagem ela já está sendo, né, se esse assunto já está esfriando e essa imagem lentamente recuperando, ou se não, ou se é necessário ainda se esforçar, adicionar ações ali para que possam, então, minar e todas as dúvidas, né, e questões que estão rodando em relação à crise. Então, agir com transparência, ser rápido, conversar, estar disposto ao diálogo, ao debate de ideias é muito importante, são condições primordiais aí para a gestão de crise. O que a gente não recomenda numa gestão de crise? Que a empresa opte pelo silêncio. A empresa que, né, a gente já ouviu várias vezes, né, os âncoras de telejornais falando, o jornal procurou a empresa que disse que não tem nada a declarar. Quando a gente ouve isso, basicamente a gente já toma as nossas conclusões. Então, numa crise, é importante que, por pior que seja a situação, a mensagem, que a empresa encare com honestidade e que se comunique com o público sobre o que aconteceu. É preciso que se fale a verdade sobre o que aconteceu. Nunca, em hipótese alguma, mentir, né? A gente não pode mentir, não pode omitir uma situação, porque isso lá na frente, ou nem lá na frente, muito rapidamente, pode ser
desmascarado, pode ser aberto, e aí isso ainda agrava ainda mais a crise da organização. Então, ignorar a situação, mentir, ser lento na resposta, são posicionamentos que a gente não recomenda por uma gestão de crise. Empresas que já têm previamente um trabalho de relacionamento, de relações públicas com seus públicos, elas tendem, no momento de crise, a ter uma certa, não simpatia, mas uma certa tolerância dos públicos em relação ao assunto. Porque esses públicos, eles já têm informação, eles já dialogam com a empresa, eles têm informações um pouco mais profundas da organização, então eles tendem ali a dar uma segunda chance para essa empresa. Empresas que não têm um trabalho de comunicação dirigido, não investem em relações públicas e passam por uma crise, elas tendem a precisar se esforçar muito mais numa gestão de crise. Para um trabalho como esse, dependendo da crise que você, né, que a empresa estiver passando, é importante que se procure profissionais e agências especializadas nesses serviços. Então, para quem tiver interesse em conhecer um pouco, eu indico agências de relações públicas que fazem, a maioria delas, fazem esse trabalho de gestão de crise e vão te apoiar em qualquer momento que você precisar numa crise, né? Numa situação aí que fuja do controle dos negócios da empresa. Importante, a comunicação, ela é essencial para a retomada dessa imagem. A imagem e a reputação, elas são construídas e são sustentadas com base nesse trabalho de comunicação. Então, não é recomendado você entregar toda essa gestão para, né, setores que não são setores especializados em estratégias de comunicação e estratégias de relacionamento. Tá? Pensem bastante sobre isso. Se você tiver alguma dúvida ou ficar mais interessado sobre esse conteúdo do vídeo aqui, pode me procurar. O meu e-mail é paula.aguiar@fecap.br e a gente pode avançar um pouco e discorrer um pouco mais. Esse assunto, ele é muito maior, ele é muito mais profundo, e nesse vídeo eu tentei aqui, de alguma forma, trazer uma apresentação breve da importância do que é a imagem e reputação, da importância de agir em gestão de crise e de como que a gente deve agir e não agir numa gestão de crise. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.